O cristianismo nasceu na região da Judéia no contexto do domínio romano. O enorme sucesso da religião acabou por torná-la a principal religião no Brasil e nas Américas. Mas como isto aconteceu? Este percurso histórico envolveu uma série de fatores, como o trabalho missionário de figuras-chave, eventos políticos, mudanças culturais e o processo de colonização. Vamos explorar como a extraordinária fé cristã deixou sua terra natal e chegou até nós, tornando-se predominante nas Américas. O cristianismo na Judéia e a expansão romana. No primeiro século, Israel, ou Judéia, estava sob o controle do Império Romano. Foi nesse contexto que Jesus de Nazaré, pregando uma mensagem de amor, perdão e salvação, reuniu seguidores e deu início ao cristianismo. Após sua morte e ressurreição, seus discípulos se espalharam pela região, anunciando sua mensagem. Um dos principais responsáveis pela difusão inicial do cristianismo foi o apóstolo Paulo, também conhecido como São Paulo. Paulo foi um judeu que inicialmente perseguia cristãos, mas, após uma conversão dramática, tornou-se o maior propagador do cristianismo nos primeiros anos. Viajou por várias regiões do Oriente Médio, chegando até a Grécia, levando o cristianismo para além das fronteiras da Judéia. Suas cartas, epístolas, as primeiras comunidades cristãs, foram os primeiros textos escritos do cristianismo e se tornaram textos fundamentais no Novo Testamento, além de haver desempenhado um papel vital na formação da doutrina cristã. A destruição de Jerusalém e o crescimento do cristianismo em Roma. Um dos eventos que influenciou a disseminação do cristianismo foi a destruição de Jerusalém no ano 70, após uma revolta judaica contra o domínio romano. Com a destruição do templo e o consequente cativeiro judaico, muitos judeus, incluindo cristãos judeus, foram levados a Roma e outras partes do Império. Essa migração involuntária ajudou a aumentar o número de cristãos na capital e em outras partes do Império. Essa dispersão contribuiu para a presença crescente de cristãos em Roma. Perseguições e a fé cristã no Império Romano. Nos primeiros séculos, os cristãos enfrentaram perseguições religiosas no Império Romano. Uma das razões para essas perseguições foi o fato de que os cristãos se recusavam a adorar os deuses pagãos romanos ou a reconhecer a deidade do imperador. O cristianismo era visto como uma ameaça à ordem estabelecida, pois não aceitava a integração de suas crenças com o culto aos deuses imperiais. Assim, muitos cristãos foram martirizados, mas a fé persistiu, ganhando seguidores mesmo em meio às adversidades. Os primeiros flertes do cristianismo com o Império Romano. Apesar das perseguições, o cristianismo começou a conquistar simpatizantes dentro das esferas de poder do Império. A mãe do imperador Constantino, Santa Helena, converteu-se ao cristianismo, influenciando significativamente o futuro do Império. Embora sua conversão tenha ocorrido antes de Constantino se tornar imperador, foi durante seu governo que o cristianismo começou a ser visto de maneira diferente por Roma. A conversão de Constantino e a Batalha de Ponte Milvia. Em 312, antes da famosa Batalha da Ponte Milvia, Constantino relatou ter tido uma visão de uma cruz no céu, acompanhada da mensagem In hoc signo vinces, sob este signo vencerás. Após essa visão, ele adotou o cristianismo e venceu a batalha decisiva, atribuindo sua vitória à proteção divina. A partir desse momento, Constantino tornou-se defensor da fé cristã e, em 313, promulgou o Édito de Milão, que concedia liberdade religiosa no Império, encerrando oficialmente as perseguições aos cristãos. Sob a direção de Constantino, no ano 325 foi realizado o primeiro concílio ecumênico da Igreja Cristã na cidade de Niceia, atualmente na Turquia. Neste concílio foi formalmente definido que Jesus Cristo e Deus eram da mesma essência e substância, ou seja, os dois igualmente Deus. Até ali já se cultuava Cristo, mas sem a visão da equivalência entre ele e o Pai. Teodósio e o cristianismo como religião oficial. No final do século IV, o imperador Teodósio foi ainda mais longe, estabelecendo o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Em 380, com o Édito de Tessalônica, o cristianismo tornou-se obrigatório, e outras religiões foram banidas. Houve resistência por parte dos adeptos das religiões pagãs tradicionais, mas o cristianismo agora dominava o Império. A conversão da Península Ibérica e as grandes navegações. Como Espanha e Portugal faziam parte do Império Romano, seus povos foram progressivamente convertidos ao cristianismo.
Quando o Império adotou o cristianismo como religião oficial, as populações dessas regiões também foram incluídas nesse movimento de conversão. No século XV, com as grandes navegações, cristãos europeus começaram a explorar e colonizar novos territórios. Cristóvão Colombo, um navegador italiano, descobriu as Américas em 1492, sob a bandeira espanhola, e em 1500, o navegador português Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, estabelecendo o início da colonização portuguesa. Os jesuítas e a cristianização dos povos indígenas. Com a chegada dos portugueses ao Brasil, a Igreja Católica, por meio dos jesuítas, assumiu a tarefa de evangelizar os povos indígenas. Apesar das dificuldades, os missionários jesuítas desempenharam um papel importante na tentativa de integrar os indígenas ao cristianismo e à cultura europeia. A colonização portuguesa é a principal razão pela qual o catolicismo ainda hoje é a religião dominante no Brasil. A Reforma Protestante e a colonização nas Américas. Enquanto o catolicismo dominava a América Latina devido à colonização espanhola e portuguesa, a Reforma Luterana, que começou no século XVI, teve um impacto significativo nas colônias inglesas e holandesas na América do Norte. A colonização dos Estados Unidos e do Canadá foi majoritariamente protestante, moldando a paisagem religiosa dessas nações de maneira distinta da América Latina. Conclusão: a jornada do cristianismo, desde sua origem na Judéia até se tornar a principal religião nas Américas, foi marcada por uma série de eventos e transformações. Desde a propagação inicial pelos apóstolos, passando pelas perseguições romanas, a aceitação oficial pelo Império, até a colonização das Américas, o cristianismo desempenhou um papel central na história do Ocidente, em particular, na formação das identidades nacionais e culturais do Brasil e das Américas.